Olá, tudo bem? Bom, eu quero falar sobre um tema, sobre um assunto que ganhou as manchetes no final de semana passada, né, e até hoje tem dado aí bastante polêmica, bastante assunto, muitos embates, né, que é a situação da menina que foi estuprada aos 10 anos de idade, no estado do Espírito Santo, e que teve aí ontem o aborto realizado, né? A menina estava com 22 semanas de gestação, vinha sendo abusada, né, pelo tio, violentada, estuprada pelo tio desde os 6 anos de idade. Isso aconteceu dos 6 aos 10 anos de idade, e ela já veio inclusive enfrentando é, essa polêmica desde o seu estado, né, do seu estado de residência, aonde foi levada para um hospital. O hospital se recusou a fazer o aborto, alegando que a idade dela não contemplava a lei, né, e teve que ser levada aí para Pernambuco, para poder fazer o aborto no estado de Pernambuco. A situação ganhou um vulto nacional. Houveram pessoas extremistas, né, com pensamentos ideológicos, que divulgaram dados da menina, nome completo da menina, o local onde ela iria fazer, o hospital onde ela iria fazer esse aborto, né, em Pernambuco, e ganhou aí uma comoção nacional. O que me assusta é justamente a questão da falta de empatia para com a criança, a falta de se colocar no lugar do outro, e aí havendo uma enxurrada de julgamentos, tanto com a família quanto com a criança, né, esquecendo-se inclusive do próprio estuprador, né, do próprio acusador, do próprio abusador, que durante um período aí teve a sua visibilidade ofuscada em relação aí de questões ideológicas, de questões religiosas, de ponto de vistas em relação à prática ou não do aborto. O que eu pretendo é trazer uma reflexão sobre o caso, né? Pensar sobre o caso e dizer que mais do que nunca é imprescindível a gente tomar essa discussão sobre o estupro infantil vir à tona, né? Trazendo alguns dados que foram recolhidos aí, que eu li do jornal O Globo, né? Aqui no Brasil, a cada 4 horas, a cada hora, 4 meninas de até 13 anos são estupradas no país, né? Repetindo, a cada hora, 4 meninas de até 13 anos de idade são estupradas no país, né? Desse número, a gente tem uma média de 6 abortos por dia de meninas na faixa etária dos 10 a 14 anos de idade. Diante de números calamitosos desse tipo, como não movimentar uma discussão sobre o assunto? Como não falar sobre o aborto? Eu acho que está mais do que na hora da sociedade se movimentar, exigindo aí políticas públicas, não só políticas públicas, como leis mais severas para esses crimes hediondos. Então, não é hora de jogar isso para debaixo do tapete, nem tirar o foco, né, dizendo o que a criança deve ou não fazer, né? Não é hora de dizer que uma criança de 10 anos de idade ela tem que ter um filho, porque o aborto não é de Deus. Está na hora da gente tirar um pouquinho, né, essa visão, essa venda religiosa e ideológica, e discutirmos de forma muito aberta o que é feito no nosso país
E como que esse processo acaba acontecendo com tantos números, com um número tão alto como esse que eu acabei de passar. Então, antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que não existe um viés ideológico ou político da minha parte. Eu não quero tomar uma defesa do aborto em si, né? Eu não quero trazer uma bandeira do aborto, mas eu quero trazer sim a bandeira para um olhar de proteção das nossas crianças, né? Trazer a bandeira de que é preciso sim levantarmos as nossas vozes e falarmos sobre o assunto, né? Principalmente porque, segundo números e estatísticas, isso acontece ao lado da nossa casa. Isso pode acontecer, inclusive, na nossa casa, né? Um possível abusador, um possível estuprador, ele pode estar convivendo comigo, ele pode estar convivendo com você, ele pode estar convivendo no seio de qualquer família, né? Então, eu queria trazer à luz aí a importância de refletirmos sobre isso. Não é hora de nos calarmos, não é hora de exigirmos que uma menina de 10 anos tivesse que levasse a sua gravidez adiante para poder ter um filho, né? Para além dessa questão, a gente precisa realmente verificar formas de proteger a nossa criança, né? Uma coisa que eu queria trazer alguns pontos para fazer a gente pensar, né, é a gente está falando de uma menina de 10 anos, né? E segundo aí informações, dados médicos, a idade reprodutiva de uma mulher, a idade correta, vamos falar dessa maneira, para uma mulher poder engravidar seria na faixa dos 20 a 30 anos. É a data onde todos os órgãos reprodutores da mulher estão a pleno vapor e seria aí a data ideal para que toda mulher engravidasse. Então a gente já começa por aí, a gente está falando de uma menina de 10 anos, que muito provavelmente devia ter começado a menstruar há 1, 2, 3 meses, né? Então a gente já começa a falar sobre a questão biológica. A menina não estava preparada. A menina corria, inclusive, por não estar com seus órgãos preparados, ela corria o risco de morrer nessa gravidez, se levasse a gravidez adiante. Então a gente já tem o primeiro ponto aí para pensar. Você faria isso com a sua filha? Você faria isso com a sua sobrinha, com a sua prima, com um afilhado, com alguém muito próximo a você? Você traria esse risco para uma pessoa que você ame? Então, esse é um primeiro ponto a pensar. O segundo ponto a pensar são os aspectos psicológicos. Essa menina, e não só ela, como outras crianças no país, tem em muitas das vezes a sua infância roubada, né? Ela tem aí a sua infância roubada, é devastada psicologicamente falando. E como que você faz com isso? Você permite que a criança tenha um filho e sem a maturidade psicológica, não só a maturidade física, mas a maturidade psicológica também, ela olhe para essa criança que foi fruto de algo aonde teve a sua infância tomada todos os dias e consiga retribuir com amor? É isso que você gostaria, né? Uma pessoa que defende a vida, né? No caso da preservação da gravidez, era isso que você gostaria para sua família? Era isso que você gostaria para alguém ligado a você? Então, esse é um segundo aspecto aí para fazer a gente pensar sobre o caso, né? O terceiro caso, o terceiro ponto que muito me me trouxe aí um assustamento, né? Confesso que fiquei bastante impactado, né? Que seja num olhar de julgamento, ou seja, até mesmo num olhar de porquê, né? A família acabou também sendo massacrada, do tipo, por que que há 4 anos sendo violentada e a mãe não percebeu isso? Como assim? Como é que a família não permite? Então, alguns com um olhar de crítica, com um olhar de julgamento, com um olhar de apontamento,
outros com um olhar de susto mesmo, querendo entender os motivos, o porquê, talvez inclusive até receoso por alguma situação, né, vivida aí pessoal, né? Mas a verdade é que são vários aspectos que puderam combinar aí para esse não olhar da família, né? São vários. Um dos aspectos é o psicológico, né? A família pode não ter é, uma estrutura psíquica, né? Uma estrutura psicológica saudável no sentido de observar isso. A gente tem o viés educacional da família não ter realmente as informações necessárias para poder repassar ou para poder olhar. A história de vida pregressa, né, dessa família também conta bastante. Um outro aspecto é o aspecto religioso, né, onde assim, a gente não pode falar sobre isso, não pode falar sobre sexo, a gente não pode falar sobre coisas que vão além do que uma criança deve aprender, né? E os próprios vieses aí do dia a dia também puderam levar a questão aí da família não ter visto, né? Trabalha o dia inteiro trabalhando, deixa a criança com alguém, chega em casa cansado, tem que cuidar da comida, tem que cuidar de um monte de coisa, fazer um monte de coisa, e nesse corre-corre da vida, de manter a família, acaba esquecendo de poder criar um diálogo, uma ponte com os seus filhos, né? Então, são vários os aspectos que podem ter trazido aí para esses não perceber, para essa falta de percepção da família, né? E junto com isso, eu gostaria de trazer também algumas dicas, né? É importante que você esteja atento, que você esteja de olho, que você mantenha sempre aí a sensibilidade em escutar, em entender e observar os momentos e os passos do seu filho, né? O seu filho precisa ser ouvido, a sua criança ela precisa ter um diálogo, ela precisa ter a confiança em você, ela precisa saber que você deixa ela mais segura, você está pronta para ouvi-la, você é o melhor amigo, é a pessoa da vida dela. Então é importante trazer aí, estar sempre sensível ao comportamento da criança, sensível às atitudes, às falas e às ações da criança. É difícil, é complicado, o dia a dia é corrido, mas uma vez assumindo esse compromisso de ser pai, de ser mãe, de ser responsável, é importante que a gente tenha essa paciência, que a gente tenha essa sensibilidade no olhar. Então pensem bastante nisso. Mais uma vez, eu vou dizer, o pecado, o perigo mora ao lado, né? Eu não estou dizendo que é o seu parente, que é alguma pessoa, que todas as pessoas são assim, longe disso, mas infelizmente essa é a realidade das estatísticas. Na grande maioria dos casos, o abusador, o violentador, o criminoso está na família. Então tem que ficar de olho, né? E as coisas podem acontecer de uma forma que a gente pode simplesmente não conseguir enxergar, porque o abuso ele não vem só com a questão da ameaça, não. O abuso ele vem em forma de amizade, né? Tem muito abusador que trabalha o psicológico da criança e faz a criança pensar que o que ela está vivendo é algo normal, é algo que o que eles estão fazendo é algo normal. Ele traz a criança para si, ele faz essa criança se tornar, ele se torna amigo dessa criança, seduz a criança e consegue fazer com que a criança se cale. Eu acredito que esse tenha sido o caso dessa menina, né, que passou durante tanto tempo não só abusada pelo tio, né, onde a família não percebeu, mas com certeza esse tio deve tê-la trazido para si como se fosse algo normal, como se fosse algo corriqueiro.
Então, é importante ficar de olho. E, gente, para poder fechar, eu quero trazer a reflexão sobre o caso, né? Mais amor, por favor, mais empatia, por favor. Como eu falei, o perigo bate à nossa porta, ele pode estar do nosso lado, né? É importante a gente pensar, será que aquilo que eu estou dizendo, que a menina tem que fazer, será que era aquilo que eu gostaria que acontecesse com a minha filha? Sabe? Será que essa família que eu estou acusando, será que se isso tivesse acontecido comigo, né, uma pessoa trazendo aí a questão da sedução, enganando, será que eu conseguiria, na minha correria da vida, nos meus problemas, será que eu conseguiria enxergar isso? Então é importante a gente se colocar no lugar do outro, é importante a gente entender que a gente está falando do bem-estar de uma criança. A gente não está falando de um bem-estar de uma religião, a gente não está falando de um bem-estar de uma crença pessoal, mas a gente está falando de uma vida, de uma pessoa que foi acometida por algo terrível, né? Por algo terrível e que nesse momento não precisa de julgamento, ela precisa sim de acolhimento. Pensemos também que isso não é um caso isolado. Essa notícia específica, ela nos assombrou, ela nos assombrou, ela nos apavorou e ela causou todo um vulto. Mas isso acontece todo dia. Todo dia acontece, todo dia, em média, são 6 meninas na faixa etária dos 10 aos 14 anos abortando, né, sofrendo aborto legal por conta de abusador. Não devemos tapar o sol com a peneira. Não devemos jogar esses dados e essa violência com as nossas crianças para debaixo do tapete. Seja por uma questão religiosa, seja por uma questão de que é algo de família que tem que ser resolvido em família. A coisa não é assim. A gente precisa falar, a gente precisa botar a boca no trombone e a gente precisa exigir políticas públicas eficazes e eficientes, e não só para a criança, como para a família também. Bom, é isso. Tá dado aqui o recado. Vamos fazer essa luta, né? Continuar esse debate, pensando aí num futuro melhor para as nossas crianças, né? Elas são o futuro do nosso país. É isso, pessoal. Bom, dá um like aqui, né? Se você gostou, dá um like, deixa aqui deixa aqui a sua opinião também, fala um pouquinho para a gente poder discutir, debater sobre o tema, debatendo de uma maneira saudável, conversando que a gente se entende, que a gente encontra soluções para essas questões. Então, divulguem aí esse vídeo para parentes, para amigos, vamos fazer aí esse número crescer e trazer aí um debate saudável, um diálogo saudável para a gente tentar fazer aí a nossa contribuição para um país melhor, né? Para um futuro melhor para as nossas crianças. Conheçam o meu site também, que é o www.jansensarmento.com.br. Minhas redes sociais, me sigam, me curtam nas minhas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, né? psicólogo.jansensarmento.com.br. É isso, gente. Espero ter dado aí a minha vírgula para essa discussão, ter contribuído. Espero que vocês tenham gostado desse tema, desse assunto, tá? Um abraço, tchau, tchau.